Seja bem-vindo ao canal EBD José Augusto Andrade. Estaremos dando início ao quarto bimestre do estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. O tema central dessa revista é Epístola para o Nosso Tempo. Quem escreveu foi o pastor Ronaldo Silveira Mota. Ele é formado em Teologia pelo Seminário Teológico Batista Fluminense em Direito e mestre em Teologia, casado com Santa Fé Nunes Campo Mota e pai de Rebeca e Débora. Atualmente coopera com a Igreja Batista Copaleme, Rio de Janeiro. Copaleme, Rio de Janeiro. Então, desde já, nosso sincero agradecimento a esse querido pastor Ronaldo Silveira, que vem trazer o estudo da carta aos Romanos, epístola para o nosso tempo, né? Irmãos, o estudo dessa semana, da primeira lição, tem como texto básico Romanos 1, de 1 a 8, e o título é Vivendo pela Fé, a Carta aos Romanos. Então nós vamos ler o texto proposto pelo pastor Ronaldo Silveira Mota, que diz assim, Romanos 1, de 1 a 8. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então, irmãos, começaremos assim com a introdução da carta de Paulo aos Romanos. Hoje estudaremos a carta de Paulo aos Romanos. Esta carta é considerada por muitos uma das mais importantes de Paulo. Além de ser maior volume e também muito influente, base de estudo doutrinário de grandes teólogos e pensadores cristãos. Então essa carta ela é usada como por muitos teólogos e pensadores base para assim ensinar aos crentes acerca da doutrina e outros assuntos. A mensagem central nessa carta é apresentar a visão do Evangelho de Cristo. Então a mensagem central é falar de Cristo, da qual condição de condenação humana apresentar uma justificação pela graça. Então Paulo apresenta a justificação do ser humano pela graça através de Jesus. A alternativa mostrada, a santidade é um chamado de um novo estilo de vida. Então, através da santidade, nós mostramos um novo estilo de vida. Ela tem a mensagem atual. Então, essa carta, ela sempre está falando de assuntos corriqueiros dia a dia. Pois todo ser humano precisa de uma mensagem de esperança em meio ao pecado. Então, essa carta traz uma mensagem de esperança em meio a tantas mazelas no meio da nossa sociedade. Não temos aqui como discorrer sobre todos os temas apresentados em seus 13 capítulos. Por isso, vamos nos deter apenas em alguns aspectos importantes para os dias de hoje e a sua aplicação, de forma a trazer bênçãos e desafio para se viver uma vida relevante em nossa sociedade, né? Vamos assim nos deter apenas em 3 pontos. Primeiro ponto, como se manifesta a ira de Deus contra o pecado humano. Então, como se Deus se manifesta para que o homem
encontre soluções para os seus problemas, né? Como o ser humano pode ser justificado e a santidade de vida correspondente ao humano. Então, o primeiro ponto, ou o primeiro tópico desse estudo é pecado e ira de Deus. Tem como base que está em Romanos 18 a 32, né? Romanos 18 a 32. Dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e justiça. Portanto, que Deus pode se conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Para o vídeo não ficar muito grande, irmão, vou deixar esses textos para que os irmãos meditem. Romanos 18 a 32. Quando vemos nosso mundo em redor, não temos dúvida que alguma coisa está errada com a humanidade. Basta olhar para a história humana com suas guerras, sofrimento e toda sorte de desordem. Realmente nós vemos isso na sociedade. Como também as notícias de muita tristeza que encontramos e abrimos os jornais de cada manhã. A mídia traz tudo isso para nós, né? Bem perto de nós e nossa família, no local de trabalho. Quantos estão sofrendo e fazendo outros sofrer. Assim era o sentimento de Paulo quando chegou a Roma. Então, irmão, todos esses problemas que nós passamos hoje já vêm de longo tempo. Já em Roma já enfrentava esses problemas. Uma cidade cosmopolita, capital do mundo da sua época, mas com tantas injustiças e atrocidades. Em Romanos 18 a 32, ele apresenta a ira de Deus como resultado diante de tanta pecaminosidade. Ali está um raio-x da humanidade, mostrando a perdição que está destinada ao ser humano. Paulo expressa que a bondade de Deus, Criador, pode ser percebida em todo o lugar. 1 Romanos 19, 20, vamos ler. 19, 20. Diz assim, porque Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas. Só quem poderia criar esse mundo que nós vemos, esse mundo maravilhoso, é Deus. Então, o que nós vemos foi o que Deus criou. Deus se manifestou pela criação e tem revelado através da sua bondade, suprindo a vida humana em todas as bênçãos. Sua divindade pode ser entendida claramente em um espírito humilde e submisso, através das coisas que foram criadas, inexcusáveis. É o termo que significa que não há desculpa para o fato de não se crer em Deus. Então, irmão, muitas pessoas usam fatos ou narrativas para não crer em Deus, mas nós vemos que um mundo criado perfeito, como nós vemos, ele não tem desculpa para que nós não creiamos no poder de Deus, na criação de Deus, e que há por trás dessa criação um Deus maravilhoso, humilde e que ama o ser humano. Verdade é que todos podem conhecer a Deus em seu entendimento. Romanos 21, 22, que diz assim, portanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças, antes seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. E dizendo ser sábio, tornaram-se loucos. Então, irmão, nós vemos aqui que o homem sempre quis negar a existência desse Deus maravilhoso. Por todas as pessoas têm a imagem de Deus impregnada em sua mente, mas não o fazem, ainda querem se colocar em lugar de Deus, fazendo sábio aos seus próprios olhos. O que na verdade não passa de loucura, pois o ser humano é apenas pó da terra e sem um fôlego divino. Então, o que é o homem? O homem simplesmente ele é uma criação de Deus, que Deus soprou em seu nariz o fôlego de vida. E esse pó, né, essa massa de barro que foi modelada por Deus, sem o fôlego de vida não se torna nada. No entanto, pela necessidade inerente ao ser humano de prestar culto à divindade superior, ele passa a adorar a si próprio.
os animais ou qualquer objeto criado. Em Romanos 1, 23, diz assim: e mudar a glória de Deus corruptível e semelhança à imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Então, na imaginação do homem, por ter uma necessidade de adorar um ser superior, eles passaram a adorar muitas vezes o homem, a sua imagem, e os animais, e toda espécie de coisas que poderia ser adorado, né? O sol e a lua, todos isso o homem passou a adorar, esquecendo de que existe um Criador acima de todas essas coisas. Deus permitiu ao homem seguir o seu caminho sozinho. Isso significa que Deus os entregou às concupiscências dos corações. 1 Romanos 24, 25. Pelo que também Deus entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia e honraram o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, Deus mostrando que o homem sem Deus, sem um propósito divino, ele poderá se perder e se torna nada nesse mundo. E aqui ele fala que o homem se tornou tão orgulhoso que desonraram e serviram mais a criatura. Segundo ponto, a letra B, abandonou as paixões. Então Deus deixou a mercê as paixões infames, né? Está em Romanos 26, 27, no versículo 26 e 27. Pelo que também Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros. Varão cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. É ou não é atual a Bíblia, irmão? Hoje nós vemos essas coisas acontecer aí, no meio da sociedade, e ainda não quer ser criticada, né? Interessante, mas o próprio Deus já é contra essas práticas, né? Atitude de abandono às paixões infames, a praticar atitude pior do que faz os animais irracionais, e que age apenas por instinto. Então ele está fazendo uma comparação aqui, que esses homens, eles agem como os irracionais, pois os animais não fazem assim, né? Eles agem por instinto. Os homens e mulheres deixaram de lado a natureza conforme foram criados por Deus, inflamados na homossexualidade, se dedicam todos os pecados relacionados à sexualidade, ultrajando seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, irmão, esse pecado que é mencionado na palavra de Deus, né? E que os homens cometendo esses tipos de prática, ele fere o Espírito Santo, que a casa morada é o nosso corpo. Letra C, o entregou a um sentimento perverso. Olha só. Então essas práticas se tornou para Deus perversa. Isso está em Romanos 28 a 32, que diz assim: como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Olha só. Estando cheios de toda iniquidade. Iniquidade quer dizer pecado. Pecado quanto mais. Prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. Injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Nessos infiéis no contrato, sem afeição natural e irreconciliável, sem misericórdia, aos quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem os que fazem. Irmão, a sociedade está tão impregnada no pecado, que quando você se expõe a essas coisas aqui, ele se revolta de uma tal forma contra Deus, porque Deus é misericordioso, e diz a Bíblia que nós não somos consumidos por causa das misericórdias do Senhor, senão já teria consumido esses males, né, esses
pecadores que afrontam a santidade de Deus, né? O Criador delinquente se generalizou e o homem faz coisas que não convêm, cheios de todo delito. Aí ele fala esses negócios, né? Que eu já falei aqui: iniquidade, malícia, fornicação. Ele faz um relatório. Veja a lista dos pecados relacionados no texto. Como eu já li o texto, não vou ler novamente. Tudo isso que acabamos de ver é fruto da incredulidade. Então, irmão, essas práticas que foram faladas ali, malignidade, homicídio, os irmãos reparam que dia a dia o homicídio, o mal cresce, né? De uma tal forma que até espanta ou deixa a sociedade perplexa diante de tanta crueldade. Mas como deveria viver o homem? O homem é chamado para viver pela fé. Nós somos chamados para viver de fé em fé. Romanos 1,17. Né? 1,17 diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Como é difícil nessa sociedade viver de fé em fé, porque a fé, quando a pessoa vive pela fé, essas coisas que acontecem aí no mundo, o cristão tem que rejeitar todas essas práticas. Esse é o ponto central da vida humana. É o ponto de convergência onde ele pode deixar aquela vida subhumana e passar a viver a vida com Deus. Mas o justo viverá da fé. Como que você vive da fé? Junto de Deus, né? Não há outro caminho. Então, irmão, nós vimos nesse ponto, o primeiro ponto, ou tópico, né? As lições estão meio grandes: pecado e ira de Deus. Agora, no segundo ponto, a justiça divina, justificação para o homem. Como que somos justificados? Através da justiça divina. O Deus Criador é o justo juiz de toda a terra pecaminosa. Porque Deus precisa julgar? É uma pergunta, né? Por que Deus precisa julgar esse mundo de pecado? Porque Ele é santo. Então, o que faz Deus ser o justo juiz é porque Ele é santo. Santo quer dizer puro. E porque não há nenhum ser humano que não seja responsável pelos seus atos pecaminosos. Então, Deus julga a terra porque nós temos consciência do pecado. Todos sejam julgados, judeus, gentios, têm a mesma condição iníqua perante a santidade divina. Que Deus faça justiça, o anseio de todos que sofrem justiça. E uma promessa feita desde a separação do homem e do seu Criador, fruto do grande amor de Deus na eternidade. Apocalipse 13:8. Vamos ler esse versículo, né? Apocalipse 13:8. É isso mesmo? É. Que diz assim: e adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos. Que essa aqui é uma parte que fala que esses não foram escritos porque adoraram a imagem da besta, adoraram. Na verdade, essa imagem representa o próprio Satanás, né? E nós vemos que aqui eles não foram escritos porque deixaram de adorar a Deus para adorar a imagem da besta. Então, irmãos, nós vemos aqui Deus cobrando justiça. Ele estabeleceu a forma pela qual os homens pecadores deveriam se relacionar novamente com Ele. Essa promessa foi sendo anunciada na história através da lei e dos profetas. Então, nós vemos que Deus anunciou que Cristo viria para restaurar, para renovar a aliança com o homem através de Jesus. E essas profecias, esses anúncios foi entre a lei e os profetas. No momento que Deus estabeleceu a lei e anunciou aos profetas que culminaria com a chegada de um Redentor, o justo que morreu pelos pecadores. Quem que morreu pelos pecadores? Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo para resgatar o homem do pecado. Nesse novo estado de justiça é recebido unicamente pela fé,
na obra de Cristo. Ó, Romanos 3, vamos voltar aos Romanos 3, 22, 23, que diz assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos sobre os que creem, porque não há diferença, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, o homem em si estava afastado da glória de Deus e foi necessário vir um que fizesse a intermediação, né? O intercessor, que é Cristo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Como diz lá a sua palavra. Então, irmãos, esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus que veio a este mundo para nos reconciliar com o Pai. Então, agora nós vemos que Deus, cumprindo a sua promessa, esse novo estado de justiça recebido unicamente pela fé na obra de Cristo e também conferido gratuitamente. Então, ninguém jamais merecerá, por isso é um presente. Então, nós não merecíamos, foi pago, foi um presente gratuitamente, mas tem um preço alto, que foi Jesus, que foi pago lá na cruz, né? Pagou as nossas justiças na cruz, e o seu sangue derramado. Então, Romanos 3, 24, 28 fala sobre isso, né? Que diz assim, Romanos 3, 24, 23, eu já li esses dois, o qual também propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. Ó, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o crente é justificado no justo de Jesus, né? Onde está, logo a jactância é excluída. Mas qual é a lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, é de graça, né? É da graça, né? Foi pago um preço, derramado lá na cruz. Outro aspecto dessa justiça é que é universal. Então, antigamente só os judeus pensavam que a salvação era para ele. Não, Deus restituiu toda a terra. Toda a terra agora está perante o trono de Cristo. Todos dobraremos o nosso joelho na presença do Senhor. Ele está disponível para todas as pessoas de todas as raças, tribos, línguas, nações da terra. Não está preso a uma nação, ó. O credo religioso. Paulo usa termos como circunciosos e incircunciosos para mostrar essa realidade, ou seja, judeus descendentes de Abraão e os gentios, que somos nós, as pátrias, né, fora de Israel, são chamados povos gentílicos. Isso está em capítulo 3, 29 a 31. Então vamos ler. Porventura Deus somente dos judeus? Não, também dos gentios. Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então, Paulo coloca tudo encaixado direitinho, né? Quando ele fala que de maneira nenhuma antes estabelecemos a palavra do Senhor, a lei, né? Quantas pessoas ainda estão perdendo o privilégio da salvação? Então, irmãos, é tempo de nos aproximar mais, que um dia essa graça que nós hoje conhecemos, a porta da graça será fechada, porque tudo tem um começo e um fim, né? Na história tem um começo, meio e um fim. E um dia essa humanidade chegará ao fim de toda a história que o próprio autor da história está construindo, que é o autor da consumação, que é Jesus, né? Terceiro ponto, a santidade de vida. Isso está no capítulo 8 de Romanos. Outro ponto da mensagem do Evangelho de Paulo expõe a sua carta aos Romanos. É a santidade, né? Sede santo porque eu sou santo. Romanos 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Então a lei que agora é estabelecida através de Cristo, a lei da santidade. A justiça de Deus em Cristo retira de nós toda a condenação e a partir de então não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que é isso, se não viver em santidade? É assim que acontece com você. Deus nos chama para a santidade de vida, porque esse é o melhor estilo de vida. Visto que é a vida de Deus, pois a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. Então, se nós estamos em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, não é isso? Aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então é necessário santidade, buscar santidade, se santificar. E há na natureza humana uma necessidade intrínseca de buscar o que é reto. Então, estive procurando aqui ver o que é a palavra intrínseca, que diz assim, que compõe a natureza ou a essência de algo ou de alguém natural, inerente ao que faz parte do íntimo. Então, uma coisa íntima da pessoa, né? Que busca o que é reto. O gosto pelo que é bom, atraído pela beleza e pela estética. Então, o ser humano ele tem esse aspecto, né, de buscar o que é bom, o que é estético. De todos os tempos, o homem procurou seguir regras, normas para o seu bem-estar. São limites autoimpostos para a sua própria sobrevivência. A lei foi dada por Deus para que o homem pudesse ver seus limites e imperfeições. Então, a lei foi estabelecida porque a lei diz assim, a sua sentença, o homicídio. Então, o homem viu que ali ele não era perfeito, né? E pois jamais seria impossível cumprir toda a lei. Imaginemos Paulo em seu desejo de ser santo, cumprindo a lei, mas nunca alcançando a perfeição. A única alternativa é a lei do Espírito, que nos é dado quando recebemos o Filho de Deus pela fé. Então, qual é a necessidade de você crer e aceitar Cristo? É isso aqui, irmão. Aqui que está a chave. Quando você pratica isso aqui, você entrega o seu caminho, você anda no Espírito. Você anda com Deus. Uma vez adotados por Deus, recebemos todas as bênçãos do Espírito Santo. E temos a possibilidade de vitória sobre a carne. Só vencemos a carne se andarmos em Espírito. E estamos abertos para todas as bênçãos do Espírito Santo em sua direção. Testemunho e certeza da herança que nos está reservada. Romanos 8, 14 a 17, que diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão. Ora, Deus não dá o Espírito Santo como para nós sermos escravos, mas somos livres. Para outra vez estarmos em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Abba, Pai. E esse Espírito, irmão, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos dele. E o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com eles padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Então, irmão, é uma bênção quando nós verdadeiramente servimos a esse Deus, que jamais existirá um Deus semelhante a Deus verdadeiro, né? Porque existem deuses, mas Deus é um só. Estudamos que a realidade dura da humanidade está baseada numa vida de pecado. Então nós vemos que a humanidade pecou contra Deus e afastada e sujeita a ira. Então todos aqueles que estão ainda afastados de Deus, eles estão debaixo da ira de Deus. Mas a todos os tempos que eles se voltam para Deus, permanecem com Deus,
Deus afasta a sua ira deles. Não no sentido de um Deus caprichoso que está sentado no céu a tirar flechas e trovões e relâmpago a quem fizer essa coisa errada. Não. Deus simplesmente permite que o homem viva distante dele, fora dos seus limites, recebendo as consequências dos seus feitos. Então, a Bíblia diz assim, do que se queixa o homem. E a própria palavra mesmo diz dos seus próprios pecados. Então, Deus, ele não é um Deus mau. Na verdade, Deus sempre quer trazer bênção para o ser humano. Mas os pecados fazem com que eles caiam em descrédito, eles caem em desgraça, e muitas das vezes a consequência desse mal é a morte. Recebendo as consequências dos feitos, que é a morte física e eterna. Que tristeza do ser humano, né? Física e eterna. A morte eterna, irmão, ela é muito mais dolorida porque ela é afastada da glória de Deus, da presença de Deus. O homem, ele sofre seus delitos, suas mágoas, mas ele tem um Deus que pode resolver os seus problemas enquanto tem vida, enquanto está nesse processo de aceitação do seu Criador. Mas uma vez que rejeitou para sempre, partiu desse mundo, Deus já não tem comprometimento com ele. Aqui, ele faz o seu destino desse mundo, a quem quer servir. Mas Deus é tão justo e bom que trouxe salvação, quando Cristo suportou a morte, por nós cumprindo toda a justiça. A redenção é um privilégio tão grande que requer de nós o estilo de vida do céu, uma vida santificada aqui na terra, e o Espírito Santo que habita em nós, que vai promover a vitória sobre a carne. Então, quando você deixa essa vida de pecado, o Espírito Santo habita no seu ser, limpando, zelando e preparando para uma vida de santidade eterna, né? Agora, irmão, para pensar e agir, já chegando no final desse estudo, né? Essa carta magnífica do nosso querido Paulo, né? Apóstolo Paulo, que mensagem, né? Quando olhamos a natureza, sua beleza gloriosa, a grandiosidade, vemos que toda a criação aponta para o Criador. Olha só, ela está apontando para o único Deus, o Deus Criador. Porque o ser humano precisa adorar a criatura, aves, animais, objetos criados em sua... Quando acontece assim, Deus permite o homem seguir o seu caminho, entregando a própria sorte. Então, o homem foi feito para adorar a Deus, né? Mas ele, em algum momento, ele se perdeu e passou a adorar outras coisas que não seja Deus. E Deus deixou a sua própria sorte, mas também enviou um libertador. Pense e reflita sobre a situação permissividade que aflora em nossa sociedade, como homossexualidade, adultério, crimes e etc. Pela palavra que estudamos, tudo isso é a consequência do afastamento de Deus. Então, essas práticas, quando o homem se afasta de Deus, né, ele começa a fazer esses tipos de, vamos dizer assim, práticas pecaminosas que afastam de Deus, porque Deus é santo. As pessoas esquecem disso, né? Deus é santo e essas práticas são práticas pecaminosas. No íntimo, todo ser humano, por mais que ele não queira, ele sabe que essas práticas são ruins. Se fosse boa, todo mundo praticava, né? Mas são práticas ruins que ofendem a moral de Deus. A consequência do afastamento de Deus, mas Jesus é a justiça de Deus, para que todo aquele que busca socorro e salvação. E isso se alcança somente pela fé. Né? Nem todos acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Nem todos acreditam em Deus. Mas nós que acreditamos pela fé, nós sabemos que tudo isso aqui impede do homem se aproximar de Deus.
Ser santo no mundo e agir como tal é resultado da ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, é a ação do Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Três coisas, né? Então, o homem por mais que eu fale aqui e tente me expressar, muitos não vão entender. E muitos vão até me censurar por essa palavra, né? Hoje em dia. Mas é isso que acontece com o homem. Se afasta da glória de Deus. A ação do Espírito Santo da nossa vida. Precisamos pregar a mensagem redentora e orar em favor daqueles que estão vivendo ainda em pecado. Meu irmão, meu querido amigo, ainda vamos orar e através dessa oração aqui, em favor de todos aqueles que estão vivendo nessa, vamos dizer, essa margem da lei de Cristo, né? A margem da lei de Cristo. Porque Cristo tem a sua lei, e a lei é a santidade, pureza. Eu quero orar por você, quero orar também por mim, porque também sou dependente da graça de Cristo. E agradecer a Deus por mais uma oportunidade, né? Que Deus nos dá. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pai Santo, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus único e verdadeiro. E fora de ti, Senhor, não há Deus, porque tu és o único Deus que existe sobre toda a face dessa terra. Muitos criam Deus na sua imaginação, conforme a sua semelhança. Muitos procuram Deus no sol, na lua, nas estrelas, imaginando como seria. Mas nós sabemos que tu és Espírito, Senhor. E és o Espírito Santo que entra no nosso coração, na nossa vida, e nos convence, Senhor, que somos pecadores e que nós precisamos de Ti, Senhor, e que nós dependemos de Ti a todo momento. E quando nós temos fé em Cristo e aceitamos Cristo como um presente, um redentor, um salvador, um que venha limpar a sociedade de todas as mazelas que nós hoje vemos nos noticiários. E a cada dia, Senhor, as coisas se complicam, porque cada dia o homem se afasta, rejeita o presente divino que é Jesus. Por isso, Deus, nós que ainda buscamos, nós que cremos, nós que aceitamos, nós que buscamos a Tua face, Senhor. E nós pedimos e intercedemos, Senhor, por esses que ainda não aceitaram ou têm rejeitado o presente maior, que é Jesus. Que Jesus possa fazer essa obra redentora, Senhor. Aquilo que eu não consegui me expressar, mas que o Espírito Santo, ó Deus, vai ao encontro dessa alma, que quando por acaso se ouvir esse vídeo, Senhor, essa mensagem, que ela possa abrir o seu coração e entendimento para as palavras, para que aceite o presente de Jesus Cristo. Eu te agradeço, te exalto, te louvo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ainda que não merecemos, porque a graça é de graça, mas foi pago um alto preço, e o preço foi a morte de Cristo na cruz do Calvário, seu único Filho. Devemos valorizar, Senhor, esse momento de salvação. Devemos, Senhor, buscar a Tua face continuamente e crendo nas promessas feitas, Senhor, na lei e dos profetas. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. E pelaquilo que Paulo nos ensinou. O apóstolo Paulo deixou essa carta, a carta aos Romanos, que vem trazendo ensinamentos doutrinários para a sua igreja. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo pastor, Senhor, que nos trouxe essa mensagem também. Pela Convenção Batista Fluminense, Senhor. Pelos líderes. Obrigado àqueles que estão ouvindo, estão sendo inscritos no nosso canal. Que eles possam ser abençoados. Que possa ser um instrumento de edificação para a sua vida. Que esse canal, Senhor, venha ser um canal que venha trazer realmente a sua palavra aos corações. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer.
Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.